dedo podre nos relacionamentos. Essa expressão é uma expressão até meio feiosa, assim, eu nem gosto muito dela não, mas normalmente é a expressão que as pessoas usam, então resolvi colocar essa mesmo. Eu acho que eu não preciso explicar, a maioria das pessoas sabe que essa expressão é utilizada quando alguém sucessivamente escolhe parceiros, né, namorados, crushes, esposas, enfim, isso serve tanto para homem quanto para mulher. E depois de um certo tempo a pessoa vai descobrindo que aquela escolha pode não ter sido uma escolha assim tão assertiva, né? Pode ter sido uma escolha um tanto quanto confusa, porque aí você se pega num mar de lama em função daquele relacionamento, e aí você entra em outro, e daqui a pouco mesma coisa, ou então uma coisa muito parecida, situações muito parecidas acontecem, e aí as pessoas falam da gente, ou a gente mesmo fala, né? Tipo, não é possível, eu tenho dedo podre, só pode ser. Oi, Edson, beijocas pra você. Então é sobre isso que a gente vai falar. Por que é que a gente tem essa tendência, muitas pessoas, a maioria delas na realidade, tem essa tendência a escolher parceiros que acabam promovendo muito mais discórdia e desinteresse e desamor do que aquilo que todo mundo procura, que na realidade é um amor, né? Uma pessoa que goste da gente, que cuide da gente, que a gente também possa amar, que a gente também possa cuidar. O que acontece dentro do nosso cabeção, o que acontece dentro da nossa mente, que acaba fazendo com que a gente tenha esse tipo de comportamento? Vocês já devem ter pesquisado, procurado, enfim, e na maioria das vezes vocês devem ter encontrado muita coisa ligado à questão. Oi, Júlia, saudade! Vocês já devem ter encontrado alguma coisa que fale sobre isso. E sempre a gente vai encontrar pessoas falando a respeito de falta de autoestima, né? Falta de amor próprio, mas o que? Falta de, vamos colocar assim, medo da solidão, essas coisas. E eu concordo com todas elas. Eu acho que a autoestima baixa leva a gente a tomar atitudes inadequadas. Eu acho que a falta de amor próprio, eu penso que a carência faz a gente fazer um monte de bobagem em todos os âmbitos da nossa vida, mas principalmente no âmbito amoroso. Então eu concordo com todos esses textos e esses vídeos que vocês vão encontrar por aí, falando que essas são as causas mais prováveis do dedo podre. Mas hoje eu tô aqui pra gente poder aprofundar um pouco mais. Eu quero sair um pouco dessa ponta aí do iceberg, que é autoestima, blá, 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 amor próprio, carência, medo da solidão, medo de rejeição. E eu quero que a gente vá um pouco mais fundo, que é o objetivo da psicologia, né? A psicologia quer sempre entender por que a gente faz as merdas que a gente faz e fazer com que a gente tenha consciência disso e fazer com que a gente trabalhe e evolua todos os dias pra gente poder ser melhor e parar com a sofrência, porque na realidade é isso que a gente faz, a gente fica repetindo comportamentos, e com isso a gente sofre pra caramba, e muitas vezes a gente acha que a culpa é só do outro. Eu falo que a culpa nem sempre é só do outro, a gente também é responsável pelas nossas escolhas. Na realidade, eu acho que no fundo é sempre entre a gente e a gente mesmo, e porque às vezes a gente não entende as bobagens que a gente faz. Então, muitas vezes é mais fácil culpar o outro, porque, enfim. Mas estamos aqui para trabalhar a autorresponsabilidade. A gente precisa aprender a se responsabilizar pelas nossas escolhas, a entender o porquê que a gente faz determinadas coisas, porquê que a gente deixa de fazer determinadas coisas, enfim. Então, vamos aprofundar, vamos lá no fundo, gente. Vamos comigo? Entender o que tá lá no abissal. Por que a gente está sempre se envolvendo com pessoas tão que desgastam tanto a gente, que promovem tanto sofrimento na nossa vida? Eu penso o seguinte: não existe um lugar mais interessante para a gente resolver as nossas questões pessoais, o nosso, que eu chamo de triângulo, né, do nosso tripé, que é papai, mamãe e eu. Isso aí, todo mundo passa por isso, mesmo se você falar, mas eu não tive pai, eu não conheci meu pai.
o não ter um pai, não ter conhecido um pai, também já é uma questão que vai te ajudar a fazer buscas e escolhas amorosas focadas nessa falta. Então, o que eu acredito e o que eu vejo muito no consultório é que as nossas escolhas amorosas, elas estão sempre muito ligadas a esse triângulo. Como foi essa relação entre eu, meu pai e a minha mãe? Então a gente tem uma tendência muito forte, o cérebro ele funciona, a nossa mente funciona muito no sentido da repetição. Então a gente está sempre tentando repetir aquilo com que a gente se acostumou. Então, se eu me acostumei a ser rejeitada na minha infância, por exemplo, vamos supor que eu não tive uma boa relação com o meu pai ou com a minha mãe. Isso fica gravado na mente da gente como se fosse um carimbo. O troço fica ali preso e não sai nem a porrete. Desde que, né, até você procurar uma ajuda e entender por que você faz esse comportamento. Então, a sua tendência vai ser você contratar, eu costumo usar essa palavra, pessoas para que essas pessoas possam repetir na sua vida amorosa aquela sensação que você teve lá na infância. Então, vamos pegar um exemplo, uma pessoa que tem problema com a mãe ligada à questão de rejeição e não teve, ela não se sentiu amada, ela não se sentiu gostada, ela não se sentiu acolhida por essa mãe. A tendência vai ser essa pessoa buscar alguém que a rejeite sempre, para que ela continue naquele ciclo vicioso de rejeição. Isso é uma coisa muito comum. Eu trouxe até um caso para ilustrar essa situação, baseada num atendimento, eu tenho vários, e a pessoa, a dona dessa história até me autorizou a contar isso, que é um caso de uma cliente que ela tinha, o pai dela, ele era alcoolista. Então, essa moça, durante anos e anos e anos, ela tentou tirar esse pai dessa doença. Ela tentou ajudar esse pai, ela tentou salvar esse pai. Então, era comum ela buscar esse pai nos bares, ela buscar esse pai caído na rua, porque as pessoas iam bater na casa dela e falavam, olha só, seu pai tá caído lá em tal lugar assim, assim. Aí ela ia lá e buscava. Então, qual era o sonho dessa mulher? O sonho dessa mulher era resgatar esse pai. O sonho dessa mulher era salvar esse pai da bebida. Mas ela não conseguiu fazer isso, porque, claro, em função do excesso de álcool, esse pai teve problemas seríssimos, teve uma cirrose e ele veio a falecer. E essa moça, ela se envolveu 3 vezes consecutivas em relacionamentos com parceiros alcoolistas. Então, vocês concordam que, a partir do momento que eu vivi algo que foi muito desconfortável para mim, como, por exemplo, ter que lidar, eu criança, adolescente, ter que lidar com um pai alcoolista, você acredita que, né, a tendência é que eu buscasse um parceiro que sequer passasse perto de álcool? Só que não é isso que ela fazia. Normalmente, ela buscava os parceiros dela aonde? Em bares. Então, ela chegava no bar e ela via o parceiro tomando um copo de uísque. Olha o que ela fazia. Ah, não, mas de repente ele só tá tomando um esquinho hoje. Então, ela criava uma ilusão na mente dela de que aquilo ali não era uma coisa comum, que ia passar, que não ia acontecer mais e que esse relacionamento poderia acontecer numa boa. Então, ela se casou a primeira vez com um marido alcoolista. Obviamente não deu certo, foi um caso complicadíssimo, inclusive de violência doméstica. Ela se separou com muito esforço, muito dor, muito sofrimento e conseguiu. Teve um outro relacionamento também com um parceiro alcoolista. Mesma coisa, dor, sofrimento, tentando tirar esse homem, resgatar esse homem dessa doença. Também não deu certo, terminou. E aí ela já estava no 3º relacionamento com um parceiro também alcoolista. Foi quando ela resolveu procurar terapia. E aí a pergunta dela era essa: Elisângela, pelo amor de Deus, me ajuda a me livrar desse dedo podre. Por que é que eu tô sempre me envolvendo com parceiros que têm problema com abuso de álcool, sendo que isso era uma das coisas que eu mais tinha pavor, porque meu pai faleceu por causa disso, blá, 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 blá. Então, o que a gente conversou e o que a gente entendeu é que, como ela não conseguiu salvar esse pai, que era o sonho da vida dela salvar esse pai morreu.
Ela se sentia muito culpada por não ter conseguido ajudá-lo. Então, o que ela fazia? Ela ficava encontrando outros parceiros, né? Encontrando parceiros que tivessem o mesmo problema que o pai. Porque se ela tivesse conseguido salvar algum desses parceiros, é como se ela tivesse se eximido da culpa e da responsabilidade de não ter na cabecinha dela, né? Não ter conseguido salvar esse pai. Só que, obviamente, ela não conseguiu tirar nenhum dos três do alcoolismo. Sabe por quê? Porque a pessoa só para de beber quando ela entende que ela tá tendo perdas, ela tá tendo dores insuportáveis. Fora isso, não sou eu que vou falar pro meu parceiro, ai, por favor, pare de beber, eu vou te ajudar, e com isso ele vai parar de beber. Ele não vai parar de beber, ele não vai parar com qualquer outro tipo de vício, seja cigarro, drogas ilícitas, enfim, se ele não quiser fazer isso, a partir do momento que ele perceba que esse tipo de comportamento está gerando para ele mais dor, né, do que benefício. Eu costumo dizer que as pessoas só mudam quando elas atingem o limite da dor. Quando elas atingem o limite da dor, esse é o momento que ela vai falar assim, cara, chega, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu já tive muita perda e não dá pra continuar desse jeito. Então, deu pra entender? É isso que tá lá embaixo, é isso que tá no fundo dessas buscas amorosas que a gente faz, tentando encontrar parceiros. Quando eu falo parceiro, mas eu tô me referindo tanto homens quanto mulheres, não tô falando aqui só para as mulheres não, tá? Então é isso que a gente faz, a gente fica tentando encontrar pessoas pra gente resolver as nossas questões da nossa infância, da nossa adolescência. Então eu costumo dizer que não existe nada tão terapêutico quanto um relacionamento, porque é lá que a gente vai tentar resolver as nossas dores. Só que nem sempre a gente vai conseguir se isso não for feito de uma forma consciente. Enquanto a gente continuar agindo somente pela questão do inconsciente, sendo movido por inconsciente, a gente não vai conseguir resolver nada. A gente vai trazer, sim, mais dor pra gente, mais sofrimento pra gente. Então, o legal é a gente passar por um processo de autoconhecimento, onde você vai descobrir, porque contei essa história dessa paciente aqui, mas isso não é uma coisa fácil. A gente que não tem o conhecimento, quando a gente não tem um conhecimento técnico da coisa, e ninguém tem a obrigação de ter, né, cada macaco no seu galho. Eu não entendo de cabelo, né, Júlio Oliveira? Beijo! Eu não entendo de um monte de coisas, então a gente tem essa visão por anos e anos de estudo, de experiência, de clínica e tal. Mas normalmente a gente, sem isso, a gente não sabe por que a gente toma determinadas atitudes. Então, legal é você fazer o quê? Busca conhecimento, vai tentar entender qual que é essa história sua, o que falta. Então, se eu fui uma pessoa rejeitada, eu tenho uma tendência, sim, inconsciente, ninguém faz isso de propósito, pelo amor de Deus, me entendam. Eu tenho uma tendência a buscar pessoas que me rejeitem. Então, olha o dedo podre aí. Se eu tenho uma tendência a buscar pessoas que me rejeitem, é muito comum, por exemplo, eu entrar em relacionamentos com pessoas casadas. Porque aí eu vou estar ali disputando com uma terceira pessoa, porque na realidade eu tô tentando ganhar, eu tô tentando ter um troféu e falar assim, olha só, tá vendo? Eu ganhei. Tanto que é comum, às vezes a pessoa entra nesse tipo de relacionamento, o outro termina, fica com ela e quando termina ela vira e fala assim, ai, não sei o que aconteceu, eu acho que eu desgostei. Depois que o sujeito ou a sujeita já fez de tudo, terminou, separou, aí não tem mais graça. Sabe por que não tem mais graça? Porque você ganhou aquele sentimento de rejeição, que na realidade era o que você estava tentando resolver, já foi resolvido. Então por isso que perde a graça, então você vai partir para um outro relacionamento. Então eu acredito que a gente só consegue entender essa questão aí do dedo podre a partir do momento que você se conhece. Autoconhecimento é tudo, gente. Eu acho que fica uma coisa até, talvez nos dias de hoje, meio senso comum. Porque tudo é autoconhecimento, tudo é autoconhecimento. Realmente, tudo é autoconhecimento. Só a partir do momento que eu me conheço, que eu sei do que eu sou capaz de fazer, do que eu não sou capaz de fazer. A partir do momento que eu conheço as minhas dores, os meus amores, as minhas faltas, as minhas angústias, os meus medos, só a partir disso eu vou conseguir
tentar mudar algumas situações e alguns comportamentos inadequados. Quando eu começar a perceber que eu tô fazendo a lenha de novo, eu vou falar, opa, peraí, não posso fazer isso, porque eu já sei o que tá me movendo. É uma força, a força do inconsciente é uma força muito forte. Não adianta a gente tentar negar isso, porque na realidade o inconsciente fala muito mais da gente do que o consciente. Eu costumo dizer que a gente sabe quase nada. O inconsciente tá ali por trás, manipulando a gente ali, como se a gente fosse um fantoche. Mas a gente não percebe. Então, essas escolhas amorosas inadequadas, essas pontas de aterro, como eu costumo brincar, elas têm muito a ver com tudo aquilo que eu vivi na infância. Então, esse aí é que é o cerne da questão. Falta de autoestima? Sim. Falta de amor próprio? Ok. Medo de ficar sozinho? Sim. Medo da solidão? Ok. Tudo isso são características que nos levam a fazer essas escolhas. Mas o que está no fundo, a gente precisa entender o que está no fundo. Por que eu tenho autoestima baixa? Por que eu tenho medo de solidão? Por que eu não tenho amor próprio? Por que eu aceito migalha? Isso tudo está preso lá atrás, na nossa infância. Então, quando você faz um estudo, quando você faz uma leitura bacana desses comportamentos, você é capaz de trabalhar o seu amor próprio, sua autoestima, todas essas habilidades que a gente precisa para a gente conseguir ser feliz fazendo escolhas amorosas, a gente conseguir ter parceiros. Na realidade, é a gente conseguir doar o nosso amor e a gente conseguir também receber amor. Porque, por exemplo, dentro de um processo de rejeição, a nossa maior briga foi: não recebi o amor que eu precisava. Mas, em função disso, a gente acaba, às vezes, até não conseguindo doar amor suficiente. Quando uma pessoa se aproxima da gente toda amorosa, toda carinhosa, sabe o que a gente faz? Vaza. Porque você não sabe nem como lidar com aquilo. Você tá tão acostumado a só lidar com a rejeição, com a dor e com o sofrimento, que quando alguém vem no sentido contrário, você não sabe lidar e você fala assim: fulano é tão bonzinho, não quero, bonzinho demais, sabe? O que você quer, coração? Você quer, né, sofrer, chorar, se rasgar inteira, porque é isso que a sua mente está acostumada a ter. Por isso, você não sabe ficar sem esse tipo de sensação. Na realidade, é um vício. A nossa mente se vicia em qualquer coisa. Voltando, em qualquer coisa a gente se vicia em substâncias. A gente pode se viciar em chocolate, em álcool, em drogas ilícitas, em café. Eu sou viciada em café. E vocês acreditam que a gente não se vicia nos comportamentos? Os comportamentos acontecem por repetição. Então eu vou repetindo uma coisa, vou repetindo. Chega um momento que eu não sei. É como se eu não fizesse aquilo ali, é como se praticamente eu não existisse. Então, o que está por trás dessas escolhas amorosas inadequadas? O que está por trás do dedo podre? Todos aqueles sentimentos inadequados, frustrantes que a gente teve durante a nossa infância. É por isso que a gente acaba escolhendo, às vezes, pessoas, a gente contrata pessoas para maltratar a gente, para fazer a gente se sentir um lixo, para fazer a gente se sentir inadequado, para fazer a gente se sentir do jeito que a gente sempre se sentiu. Quando eu trabalho o meu autoconhecimento, quando eu entendo isso e deixo de aceitar isso como uma verdade para mim, como se eu não tivesse o merecimento de ser amada, de ser querida, de ser acolhida, eu também não vou aceitar qualquer coisa que venha numa frequência diferente daquela que eu acredito que eu mereço. Então, basicamente, é isso que tá por trás do fantasma do dedo podre, tá? Deixa eu ver, eu fiz umas anotações aqui, porque eu sou prolixa, quem me conhece sabe disso, vou me embolando. Acho que já falei, vamos ver o que a gente precisa fazer, né? Que seria autoconhecimento através de quê? Terapia, meditação, Theta Healing, ou seja, qualquer técnica que te leve a entrar em contato com a sua essência e fazer com que você descubra por que você faz essas merdas, tá? Vamos ver o que mais. A partir disso tudo, a gente vai conseguir se livrar de todos esses medos, de todas essas angústias
E a gente vai... E eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, que na realidade, eu escuto muitas pessoas falando assim, Ai, Elisângela, mas eu só queria ser feliz. A única coisa que eu quero na minha vida é ser feliz. feliz. Amor, tudo que todo mundo quer na vida é ser feliz. Tudo. Só que ser feliz não é assim, eu sentar no sofá, eu sentar na minha cadeira e ficar esperando ser feliz. A felicidade, ela é uma conquista diária. Eu tenho que acordar de manhã com o propósito de vou ser feliz hoje. Aí, beleza, trabalhei, vi as lives todos os dias, porque é isso que a gente faz agora. E fui dormir e fiz uma leitura de como é que foi aquele dia, blá blá blá. No outro dia acordo, gratidão, bom dia e quero ser feliz hoje. Então, felicidade é treino, como qualquer outra coisa na vida. Não adianta a gente querer ser bom em alguma coisa se a gente não faz aquilo. Eu posso tentar furar uma parede, mas se é a primeira vez, provavelmente eu vou fazer bobagem. Agora, se eu já furei parede 50 vezes, eu acredito que hoje, né, eu vou fazer isso melhor. Então, ser feliz é treinamento. Buscar parceiros adequados também é treinamento. Sua mente fica muito mais treinada. Na última live a gente falou sobre parceiros psicopatas, como que a gente faz para reconhecer isso. Quem não viu, tá lá já no Instagram, é só procurar lá. Foi bem legal, as pessoas mandaram, foi, né, tive uma repercussão bacana, todo mundo falando que gostou, que foi útil, então quem quiser é só entrar que tá lá. Então eu acho que é por aí. Autoconhecimento para você se livrar do dedo podre. Ok, galera? E aí agora eu queria ver com vocês, quem quiser fazer pergunta pode deixar aí nessa interrogaçãozinha, quem quiser perguntar alguma coisa sobre, estamos aí para poder responder. Que nós temos, vamos lá. A live anterior tá gravada? Sim, a live anterior tá gravada, Bel. Tá lá tá aí no Instagram, tá? Tá gravadinha lá. Você falou muito a respeito desse autoconhecimento para poder encontrar o parceiro ideal. Sim, autoconhecimento é você fazer terapia, você entender as suas dores, enfim. Qual é a sua perguntinha? Para mim, autoconhecimento é tudo, gente. Vamos ver. Fala sobre o fato das pessoas que sempre acabam voltando com as outras pessoas, que é um dedo podre também. Tá bom, Eduardo, meu amor. Um beijo. A gente conversou sobre isso, né? Então, Eduardo quer saber sobre a questão de por que a gente acaba sempre voltando, às vezes mesmo tendo certeza que o relacionamento não vai dar certo, ou já não deu certo 1, 2, 3, 4 vezes e a gente sempre volta, que também tem a ver com essas escolhas amorosas inadequadas. Então eu acredito que essa questão de estar sempre voltando, mesmo tendo certeza que o relacionamento não dá certo, que vocês têm incompatibilidades, porque eu acredito muito que o que faz um relacionamento dar certo é a compatibilidade, é a frequência amorosa ser a mesma. Vocês entendem que não adianta eu quero ter um relacionamento com fulano X. Eu estou numa frequência. Fulano X está numa outra frequência. Fulano X quer sair, quer balada, quer brincar, quer passar tempo. Eu não, vamos supor que eu queira uma outra coisa nesse momento. Quando que a gente vai se alinhar? Nunca. Aí vai ser aquela luta de eu ficar tentando fazer com que ele faça o que eu quero e ele tentando fazer com que ele faça, com que eu faça o que ele gostaria. Então não adianta, gente, para ter um relacionamento, as duas pessoas têm que estar minimamente na mesma frequência amorosa. Se eu vislumbro um relacionamento, eu acredito que eu já tô nesse momento, eu tenho que encontrar uma outra pessoa que esteja no momento. Aí eu vou para uma balada, encontro um sujeito que só quer saber de balada e acredito que eu vou conseguir mudar esse cara. Pelo amor de Deus, me apagar um sentimento que já está dentro de você. Como apagar um sentimento que está dentro de você? Primeiro você tem que ver que sentimento é esse. Será que esse sentimento é de amor? Será que esse sentimento é de posse? Será que esse sentimento é de ciúme? Então, primeiro você precisa descobrir se isso é um sentimento genuíno. Porque muitas vezes ele não é um sentimento genuíno. Ele só está expressando a falta
que você tem de alguma coisa e você tá tentando tapar esse buraco com essa pessoa. Porque vocês concordam que na maioria das vezes a gente tem a intuição de que aquela pessoa não é pra gente, mas a gente vai lá e insiste. Entende? A gente fala, Depois que a gente estiver junto, depois que a gente casar, ou depois que a gente for morar junto, aí a pessoa vai Não vai mudar. ela não vai mudar. Ela só vai mudar se ela quiser. Então, primeira coisa, Edson, descubra se isso é um sentimento genuíno ou se você só está tentando tapar um buraco, porque a sua mente é sábia. Ela, ao mesmo tempo que ela é sabotadora, ela é muito sábia. A gente tem muita intuição. Usa a sua intuição. Sabe? Não se prenda à dor, à sua falta. Eu falo que o pior momento pra gente escolher um parceiro amoroso é quando a gente tá na carência. Sabe por quê? Quando você tá na carência, meu amor, você aceita tudo. Falei isso na outra live, né? Se você tiver no deserto, morrendo de sede, te oferecerem xixi, você vai tomar xixi. Se você estiver num lugar morrendo de fome, o que te der bolinho de barro, como as crianças da África comem, você vai comer também. Entendeu? Então, a questão é, olha pra dentro e vê o que você realmente está querendo. Vamos aqui se o amor próprio caminha com o autoconhecimento. Eu penso que sim. Não dá pra falar de uma coisa sem falar da outra. Quanto mais autoconhecimento eu tenho, quanto mais eu sei a meu respeito, quanto mais eu sei das minhas dores, das minhas angústias, dos meus amores, das minhas potencialidades, que eu acho que às vezes é tão difícil a gente reconhecer. A gente reconhece muito os nossos defeitos, a gente reconhece muito aquilo que a gente é ruim, mas às vezes a gente tem muita dificuldade, porque a sociedade ensinou isso pra gente, que a gente não pode reconhecer em que a gente é bom, porque senão você é megalomaníaco. Eu penso que não. A gente tem que saber em que eu sou bom e eu tenho que valorizar as minhas habilidades. Em que eu não sou tão bom assim? Eu quero desenvolver as habilidades para eu ficar bom em determinadas coisas. Então a gente tem que parar também com a falsa modéstia de falar assim, alguém te elogia porque você fez um prato delicioso. Fala, nossa, que comida gostosa. Não, foi o sazon que fez ficar assim. Não foi o sazon, você realmente cozinha bem. Então, autoconhecimento caminha junto sempre, para tudo, ok? Afastar as carências, a Tânia tá perguntando. Para mim, também, a melhor maneira de afastar as carências é com autoconhecimento. Primeiro eu tenho que entender, porque a palavra carência é uma falta. Eu penso que carentes somos todos nós. A gente sempre tem algum tipo de carência. O ser humano, Freud já dizia isso, é o ser da falta. Sempre vai estar faltando alguma coisa e é importante que falte. Por que é importante que falte? Porque é a falta que faz com que a gente busque. A partir do momento que você tem a sensação que não falta nada, meu amor, acabou. Você não tem motivação para continuar vivendo. Vide os países europeus que tem um índice altíssimo de suicídio, porque a vida é tão boa, tudo é tão maravilhoso, por isso que o brasileiro é assim, porque falta tudo, então a gente tá sempre buscando. Então, lidar com as carências, Tânia, tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com você descobrir o que você pode fazer para você ser feliz, independente daquela pessoa. Uma pessoa que entra na vida da gente, ela tem que entrar para somar. Ela tem que entrar para juntar. Ela não pode entrar como, nossa, esse daí é o salvador ou a salvadora da minha pátria. Porque aí a gente entra nesse estado de carência. Porque quando essa pessoa sai, você acha que você vai morrer. Você tem uma sensação de solidão e quase morte. Não tem como. Por isso algumas pessoas chegam realmente a tirar a própria vida em função do outro. Então, para lidar com a carência, melhor forma, autoconhecimento. Descubra-se, cuide-se, ame-se, tenha hobbies, tenha amigos. Gente, amigo é a melhor coisa do universo. Eu que sei o que seria de mim nesse momento agora sem os meus amigos. Amigos que têm ficado comigo todo final de semana, me ajudado. Enfim, beijo pra vocês, amo vocês. Então, ter uma pessoa independente dela ser um relacionamento amoroso, sabe? Rir. Gente, tem coisa mais gostosa e mais terapêutica do que uma boa gargalhada?
pelo amor. Então eu acho que é em cima disso que a gente precisa trabalhar para poder lidar com essas carências. Vamos lá, mais perguntinha. O que fazer com o imã? Porque parece um imã, parece que as pessoas mesmas, com as mesmas características sempre. Então, falei isso no começo, talvez você ainda não tivesse por aqui. O imã, na realidade, é você. É você tentando tapar o buraco da sua carência. Então, se você tem problema de rejeição, você vai encontrar uma pessoa que te rejeite. Se você tem uma autoestima baixa, você tem uma tendência a buscar uma pessoa que deixa a sua autoestima ainda mais baixa. Aquela pessoa que fala que você não é competente, aquela pessoa que fala que você não vai conseguir nunca nada, aquela pessoa que fala pra você, você acha que se você terminar comigo, alguém mais vai te querer. Entende? a autoestima vai lá no buraco, você fica assim, arrasada e destruída. Então, se você sabe que se essa pessoa sair da sua vida, você não vai morrer. Se você sabe que se essa pessoa sair da sua vida, ainda assim, você tem possibilidade de encontrar uma outra pessoa e ainda melhor do que aquela, você não tem medo. As pessoas falam muito da questão da solidão, que tem dificuldade de ficar sozinhas. Eu penso que a dificuldade de ficar sozinha está muito ligada a esse medo de achar que, mas eu vou ficar na velhice, eu vou ficar sozinha, eu vou morrer sozinha. Gente, é muito duro a gente ouvir isso, mas na realidade a gente nasce sozinha, a gente nasceu junto com alguém? Não nascemos. E a gente vai morrer sozinha. Você pode ter o cara ou a mulher que é o grande amor da sua vida. Na hora da morte, amém? A gente vai estar sozinha. Então, assim, exercita a habilidade de estar só. Exercita a habilidade de ser completa, independente de uma outra pessoa. Não quero dizer que você não precise das pessoas, porque na realidade a gente precisa de todo mundo. Aquela pessoa que fala assim, eu não preciso de ninguém. Você vai me desculpar, colega, mas você tá errada. Por quê? Todo mundo precisa de todo mundo o tempo inteiro. Eu preciso do rapaz que passa aqui na rua catando, juntando o lixo, deixa a minha rua limpa. Eu preciso da moça que vem para fazer a limpeza, que não está vindo. Acabei de sair do banheiro, agora estava lavando o banheiro. A gente precisa de todo mundo. Na realidade, está todo mundo unido e a gente perde um pouco desse feeling, né? Então, a gente precisa, tá? Então, isso aí. Deixa eu ver mais perguntas. Damos conta do que nos motiva a escolher os parceiros podres? Conseguimos não fazer isso? Isabel, então, exatamente, quando a gente, por isso, essa é a questão do autoconhecimento. Quando a gente se dá conta de por que a gente faz, se eu tenho consciência de que eu tive uma mãe que me rejeitou, tá? E que rejeição é o processo mais difícil para mim. Eu vou entender que toda vez que eu escolho um parceiro que me rejeita, é como se eu tivesse um imã, como nossa Amora falou aí, que me mantém. Olha como é incoerente. Se ele repete a mesma coisa, ela repete a mesma coisa, a tendência é que eu saísse correndo fora disso. Só que não é isso que a gente faz. Parece que quanto mais a pessoa faz a gente sofrer, quanto mais ela rejeita a gente, mais a gente gruda. Mas por que a gente gruda? Porque é o comportamento que a nossa mente está acostumada. A tendência da mente é a repetição. A gente fica preso em comportamentos repetitivos. Então a gente tem que trabalhar para sair disso. Ok, gata? Saudade, ó. Um beijo. Deixa eu ver. Exatamente. Você disse, que não é só o autoconhecimento que nos liberta, que é preciso agir. Exatamente. Autoconhecimento, informação sem ação gera estagnação. Não adianta nada eu saber, eu ter todas as informações possíveis e não fazer nada com elas. Eu tenho muitos clientes que chegam lá e falam assim, agora atendendo online, falam, mas eu sei. Aí eu falo, tem que fazer, vamos tentar isso. Não, mas isso eu sei. Saber é uma coisa, agir é outra coisa. Tem pessoas que sabem muito, que já leram livros e mais livros, doutores, pós-doutores, enfim. Mas na hora da ação, elas não conseguem ir para a ação, principalmente se a questão é ligada a relacionamentos amorosos. Isso é muito comum. Às vezes tem uma pessoa super desenvolvida profissionalmente falando, mas na área dos relacionamentos, ela ainda é imatura, ela não consegue partir para ação. Por que ela não consegue partir para ação? Porque é o maior trauma, é aquele que está preso lá atrás, é aquele que ela ainda não desenvolveu e aí não caminhou, ok? Acho que respondi todas. Então tá, gente, eu acho que é isso. Se vocês gostaram, se foi útil para vocês, dá um joinha aí, dá um
Mete o dedinho aí no like, que é pra eu saber, pra gente poder fazer mais. De preferência, se vocês quiserem me aturarem e me aguentarem o mais rápido possível. Eu vou fazer, como fiz na semana passada, eu vou colocar uma enquete. Ou se vocês quiserem me sugerir temas também, fiquem à vontade para sugerir, que é sempre bom a gente falar sobre aquilo que o outro quer ouvir. Então, às vezes eu fico aqui pensando 1 milhão de coisas que talvez eu queira falar, mas talvez o que eu quero falar não é o que vocês querem ouvir. Então, pode mandar, entra lá no Instagram, manda mensagem. Peraí que alguém acabou de fazer outra pergunta que eu perdi. Renata, como perceber se quem chega também carrega os padrões que já identifiquei? No primeiro momento, você não vai identificar. Primeiro momento vai ser um momento de observação. Por isso que a gente não deve meter os pés pelas mãos. Por isso que a gente não deve começar tipo, não tem aquelas pessoas que assim, mal, elas são tão carentes que mal ela acaba de conhecer a outra e quando vê ela já tá embolada, já tá morando junto, quer dizer, ela nem conhece essa pessoa ainda. A tendência disso dar problema é muito grande, porque você só vai conhecer o outro com o tempo, é com a convivência. Numa balada em 2 horas, ou você só encontrando com a pessoa de vez em quando no final de semana, todo mundo é lindo, gente. É só amor, é só alegria, é só sexo, é só coisa boa. Agora, o dia a dia é que vai te falar realmente quem é aquela pessoa. Então, o que eu digo é, vamos com calma. E a gente está vivendo um momento na nossa era, que eu vejo que é um momento de muita carência. As pessoas, elas têm tanto medo de ficar sozinhas, que você acaba de conhecer a pessoa aqui, você, com medo dela fugir, porque, nossa, pode ser a minha última Coca-Cola do deserto, então não posso deixar escapar. Cuidado, vai com calma, porque às vezes deixar escapar é a melhor coisa, tá? Não insiste não. Vai devagarzinho, vai observando. A terapia ajuda nisso. A gente precisa treinar o que a gente chama de feeling, que é aquela, sabe? É aquela habilidade de perceber a sutileza. Não é o que é falado, mas é o que está por trás do que está falado. Porque na maioria das vezes a gente não fala de verdade aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente sente, principalmente no início de relacionamento. Início de relacionamento, eu tô tentando vender meu peixe. E o outro tá tentando vender o peixe dele também. Então ela não vai mostrar as angústias, as dores, os medos, a falta de educação, a deselegância. Isso vai vir com o tempo. Então, vai com calma. Vai com calma. Ok, Renata? Então, galera, é isso aí. Agradeço pela atenção de vocês. Obrigada aí por quem acompanhou. Para quem não me segue ainda, vai lá, né, @psicóloga Elisângela Pereira. Quero falar também que toda quinta-feira, a partir de 10h10 da manhã, eu tenho um programa na Rádio CBN, que é o CBN Intimamente. Então, toda semana também levo um monte de assunto, todos eles ligados à questão da sexualidade, também é bem bacana. Também sou colunista lá da Tribuna, e você vai encontrar vários vídeos no canal da TMTV, que é o canal de TV web da Tribuna de Minas. Se quiser encontrar outros vídeos, vai lá que tem um montão de coisa. Ou seja, tem um montão de coisa minha espalhada por tudo quanto é canto aí. No mais, muito obrigada, tá? Pela companhia de vocês, tá bom? E até a próxima. Daqui a pouco eu já vou lançar aí uma outra enquete para ver sobre o que vocês querem saber para um próximo momento. Gente, manda dica sobre sexualidade, que eu sei que a maioria das pessoas tem dúvida e às vezes tem vergonha de falar. Me ajuda aí, que é para eu escolher um tema bem legal para falar para vocês o mais rápido possível. Tá bom? No mais, fica em casa se puder ficar. Se não, vai pra rua, mas vai de máscara. Mantém distância da galera, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu!